tudo que a gente for falar aqui agora é da atual, né? O momento atual, das discussões atuais, que estão muitas coisas ainda em aberto, discussões, enfim. Projetos de lei que ainda podem não ser sancionados, vetados, alguma coisa e etc. Ou até alterados no Senado. Alterados no Senado. Alterados no Senado. Esse caminho não está no Banco Central agora, né? Ele está no Congresso. A lei vai dispor se precisa estar em uma instituição autorizada ou não. Né? E para o Banco Central poder intervir, falar alguma coisa, criar essa transição, teria que ter uma autorização legislativa. Acho que não tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação de você estar adequado, de você ter um QIC adequado, de você ter um processo de onboard adequado, de você ter critérios adequados para apuração de suspeita de lavagem de dinheiro. Essa tem que ser a sua preocupação. Em um passe de mágica... Tadã! Volta o Jean, nosso especialista no assunto. E eu aposto que hoje vai ser um tema muito legal. Todo mundo tem muito interesse. Muita curiosidade. Bom, como a gente já tinha, né, comentado no episódio anterior, aqui a gente veio até do futuro um tempo, assim, sabe, Jean, dentro desse período aí, a gente veio do futuro já antecipar aqui as Iam coisas... ter novidades. Exatamente. Que o mercado ia voltar, então a gente falou, vamos fazer um outro episódio sobre isso, uma continuação, uma parte 2. Exatamente. E assim, mas... Para contar um pouquinho, né, do porquê que você voltou, Jean, que novidades que você pode compartilhar com a gente, por que você está aqui conversando com a gente desde do último bate-papo, que você fez uma previsão ali, algumas coisas mudaram, muita coisa mudou, tá tão dinâmico assim? Primeiro, obrigado pelo convite para a gente atualizar Boa. a nossa conversa anterior. Muito obrigado. Fico feliz que a pergunta não foi o que você fazia 10 anos atrás. Você já sabe. E nem o que você faz de esquisito. E nem o que eu faço de esquisito. Mas né? pode falar também. Se tiver outras coisas, a gente também escuta. Exatamente. A gente já falou o que é publicável. Boa. Eu acho que esse nosso bate-papo agora, ele só confirma o que... Sim. Acho que ambas já ouviram brincar no mercado, que de tédio a gente não morre. Não. Exato. Definitivamente. Talvez um infarto, mas tédio, não. Por quê? Porque realmente o mundo das fintechs, dos meios eletrônicos de pagamento, né, e todo esse contexto que envolve o nosso mercado, ele é extremamente dinâmico. Tá? As normas mudam muito rapidamente. Sim. E isso aconteceu aqui. Né? Tecnicamente, não é uma mudança em meios de pagamento, em fintech, né? Já que nós estamos falando aqui de apostas esportivas, mas afeta diretamente as instituições de pagamento, as instituições financeiras que vão operar nesse segmento. Né? Então, é essa agilidade do mercado que nos traz de volta para o nosso bate-papo. Para a gente atualizar aí. Colocando um pouquinho aí, então, o que aconteceu e depois a gente vai aprofundando. Né? Quando a gente teve o nosso bate-papo no começo de setembro, se eu não me engano, a gente havia comentado da medida provisória que alterou a legislação ali de 2018 sobre apostas esportivas, né? O contexto que a gente tinha ali para o mercado de bet, e o que a gente aguardava ainda o andamento de um projeto de lei, que a gente aguardava ainda uma norma do Ministério da Fazenda regulando o assunto. Tá. Né? O governo fez o seu trabalho para agilizar o andamento do PL, tá? 3626. Esse PL já foi aprovado na Câmara, tá? E agora foi remetido para o Senado. Então, a gente não tem ainda a lei, mas já caminhou. E esse PL traz aí alguns pontos, acho que interessantes aqui para a nossa reflexão. E agora, pouco tempo atrás, né, 26 de outubro, teve a portaria do Ministério da Fazenda, tá, trazendo também alguns pontos sobre esse processo, né, de autorização das casas de aposta. Tá. Então, acho que são esses dois pontos Novidades. novos, né? Essas duas novidades que nos trazem aqui para o nosso bate-papo. Esse movimento. Eu acho que é até legal a gente colocar o tempo, né, do que a gente está falando, até para né,
A gente não sabe quando a pessoa Podcasts, vai escutar exato. e tudo mais, então acho que é legal a gente entender que a gente está agora em novembro de 2023, então essa é a figura hoje desse mercado, né, de bets. Então, e tudo que a gente for falar aqui agora é da atual, né? O momento atual, das discussões atuais, que estão muitas coisas ainda em aberto, discussões, enfim. Projetos de lei que ainda podem não ser sancionados, vetados, alguma coisa, e etc. Ou até alterados no Senado. Né? Alterados no Até Senado. alterados no Senado. A gente vai talvez falar um pouquinho aqui do que, na nossa opinião, deveria ser alterado. Né? Acho que então teremos você outras vezes aqui, Gerson, que só a sempre parte um 2, prazer. mas teremos continuação. Mas eu acho que dessas mudanças, você vê, aliás, dessas novas normas, né? Tem alguma coisa que está muito diferente do que já tinha? Qual que é a sua visão dessas novas regras que estão aí? Então, Mari, eu acho que muito diferente não. Eu acho que a gente tem aí uma evolução, né? Acho que o primeiro ponto, né? Assim, voltando um pouquinho, até para quem for ouvir os episódios em momentos distintos, né? Tá. A gente tem uma legislação de 2018, tá? Que é a 13756, que é lá de dezembro de 2018, que tratou ali da possibilidade de apostas esportivas e deu um prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos para regulamentação, né? Então, nós teríamos até dezembro de 22 para ter essa regulamentação de apostas esportivas. A gente não teve essa regulamentação até dezembro de 22. Porém, nesses 4 anos, o mercado cresceu muito. Tá. Né? Falei no episódio anterior e acho que vale a pena repetir aqui, ninguém assiste um jogo de futebol hoje sem ver propaganda de aposta esportiva na televisão. Né? Então, é um mercado muito grande, realmente muito grande. Ele era lá no início uma operação high risk, vamos falar assim, e depois o próprio mercado e o próprio Banco Central, com a 277, né, com a resolução que trata de câmbio, trouxe ali expressamente a possibilidade de remessa para o exterior, trazendo um código específico ali para remessa, para pagamento de apostas esportivas. Então, isso também fomentou o mercado, trouxe segurança, o mercado cresceu muito. Mas passou o prazo que a gente tinha ali dos 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Com isso, para tratar desse tema, o governo editou a medida provisória, tá? Alterando a lei e trazendo ali, de novo, à baila a possibilidade ou a necessidade do Ministério da Fazenda regular o tema, tá? Para poder trazer para o Brasil essas empresas de apostas esportivas. Tá. Porque hoje, qual o contexto que nós temos? Essas empresas estão localizadas fora do país. Então, boa parte delas, Curaçao, Malta e UK. No Brasil, a gente tem o meio de pagamento. Tá bom. Né? Então, Para viabilizar para viabilizar a aposta. Né? Então, você tem ali o prestador de serviço de FX, né? Que faz a coleta das apostas realizadas aqui no Brasil com apostadores brasileiros e remete para o exterior esse valor, e que recebe os prêmios da casa de aposta do exterior para poder pagar os ganhadores aqui no Brasil, recebe o valor da casa de aposta lá de fora para poder pagar o marketing, né, as empresas de marketing que têm que ser feitas aqui, mas são todas operações cross-border. Né? Esse é o contexto que a gente tem. Nesse contexto, essas empresas de casa de aposta não são tributadas no Brasil. Tá. E existe declaradamente um interesse do governo de tributar, de arrecadar em cima dessa atividade, o que é legítimo no meu ponto de vista, tá? Porque é uma atividade que está sendo feita aqui por brasileiros como apostadores, tá? Então é legítimo essa pretensão e uma preocupação também de regular, Sim. de trazer essa atividade para o Brasil para que você possa regular, para que você tenha o jogo consciente, Sim. que você consiga ter regras efetivas ali de compliance para evitar problemas de fraude, como nós já vimos algumas aí pela mídia, né, de jogadores envolvidos, para poder regular essas empresas, a estabilidade econômica que elas têm, se ela respeita os direitos do apostador, e para isso ela precisa estar no Brasil. Tá? Ou seja, colocar limites e também dar uma segurança, dar né? segurança jurídica ali na operação de empresas sérias, etc. E também o governo no interesse ali de arrecadação, que é super natural. Legítimo, né? Fazendo aqui uma propaganda, quem não assistiu o podcast do Fábio Lacerda, É, assista. pois é, E é o exemplo que ele deu do Rio Pinheiros. Do Rio Pinheiros. É exatamente o exemplo que ele deu do Rio Pinheiros. Né? É o Estado Sim. direcionando
o mercado, controlando o mercado. Tá. Né? Então, nesse contexto veio a medida provisória que traz todas essas questões novamente viabiliza o governo a edição da norma, né? A edição ali pelo Ministério da Fazenda de uma portaria para tratar do tema. Tá. Paralelamente a isso, tem um projeto de lei no Congresso caminhando para tratar do tema. O que é até uma coisa engraçada, porque você já tem uma lei de 2018 e nós teremos uma outra lei e ambas em conjunto vão tratar desse assunto. Né? Essa nova norma que deve surgir aí, ela revoga alguns dispositivos da lei anterior, da lei anterior de 2018, tá? Mas a gente vai ter ali uma concomitância de normas. Tá. Esse projeto caminhou depois do nosso primeiro podcast. Né? Eu até continuo tendo a percepção de que essas normas novas não vão ter aplicabilidade esse ano. Nós já estamos em novembro. Ainda que o governo consiga fazer com que o Congresso, o Senado, né, especificamente, aprove ali o projeto e vá para o governo. Talvez até tenhamos a lei esse ano, mas não a aplicabilidade dela por conta da necessidade do processo, tem que passar pelo Ministério da Fazenda. Sim, se a gente for ver as contas, né, entra daqui a pouco em recesso, tem a pauta atual, né, como a gente falou de tempo aqui, da reforma tributária, então acho que vão ter pautas anteriores, talvez, podem ser competir, né? Pode ali ter a competição, mas eu acho que eu concordo com você. Talvez. Eu acho que mais começo do ano. Claro que muita coisa acontece ali no meandro político que a gente não conhece. Exato. Então, talvez a gente até tenha a votação no Senado esse ano ainda. Mas o que eu não acredito é que a gente vai ter a eficácia da norma. Né, ainda esse ano. Porque não vai dar tempo do Ministério da Fazenda já aprovar casas de aposta esse ano. Sim. Então, eu continuo com a percepção e com o passar desse tempo desde a nossa... E detalhar os processos, né? Como vai ser os documentos. Isso não tem ainda nada, nenhuma previsibilidade de como vai ser. A gente tem uma ideia agora, né? Então, depois teve a votação do PL na Câmara, tá? Acho que ele traz alguns pontos aqui interessantes. E agora, mais recentemente, em 26 de outubro, teve a portaria normativa do Ministério da Fazenda, trazendo alguns conceitos macros desse processo. Tá? Então, já caminhou um pouco. E acho que esses são os dois pontos mais importantes aqui da nossa atualização. Como caminhou o projeto de lei tá? E a portaria normativa do Ministério da Fazenda. Show. Tá? Quando a gente olha o projeto de lei, tá? Ele, no geral, eu entendo que ele é bom. Tá? Acho que ele direciona bem temas importantes, como questão de compliance, né? Como os controles que as casas de apostas devem ter. Tá? Ele já traz um outro tema também relevante, que provavelmente a gente vai discutir aqui, que é a questão do crédito. Legal. Né? A impossibilidade de concessão de crédito para o apostador, para o jogo de aposta. Então, entendi. Mas para frente eu faço a pergunta. Legal. E ele, mas o texto não é perfeito do meu ponto de vista. Tem um ponto ali importante que eu espero que seja corrigido no Senado. Tá? Ele traz explicitamente que o apostador ele tem uma conta gráfica na casa de aposta. Tá? E de fato tem, porque o apostador coloca o recurso lá e usa esse recurso para fazer a aposta. Ele consegue ver um extrato de quanto que ele tem disponível. De um valor que ele tem disponível ali. Mas a transação não acontece ali. Exatamente. Ele não apostou ainda, mas ele pode ter um valor ali na casa de aposta. Tá bom. Para uma futura. Tenho disponível lá R$100 para fazer uma aposta quando eu quiser naquela determinada casa de aposta. Essa conta gráfica que você tem na casa de aposta, ela não é tecnicamente uma conta de pagamento. Tá? Por quê? Porque a conta de pagamento você tem disponibilidade de uso do valor. Né? Então, pela interpretação tem que ser atual transacional. O DEORF ele deixa isso daí muito claro quando a gente analisa os precedentes do Banco Central. E ela não é uma conta transacional. Tá. Né? Na verdade, ela é uma conta destinada exclusivamente para você realizar a aposta e ter o crédito ali em caso você ganhe. Se você quiser usar esse valor, você resgata esse valor da casa de aposta para a sua conta de pagamento, para a sua conta bancária. Tá? E aí você usa
na sua conta transacional. Então, ela não é uma conta de pagamento, a conta que está na casa de aposta. É como se você comprasse um voucher ali, tivesse, sei lá, colocado um dinheiro num cofrinho, e aí você só pode usar esse dinheiro para aquele propósito específico. Vamos imaginar que você tem uma conta numa exchange de cripto. Tá. Então, você tem um recurso ali na exchange de cripto, onde você compra cripto, você vende a cripto e saca o valor. Tá. Vamos imaginar uma conta de investimento que você tem numa corretora, numa DTVM. Você tem um valor ali, você compra o investimento, vende o investimento e resgata o valor. Tá. Essas contas não são contas transacionais. Tá Uma bom. DTVM até pode ofertar conta de pagamento, mas é um outro contexto. Ela pode, ela não é obrigada. Tá. Né? A conta de investimento ali não é conta transacional. Então, acho que esse ponto é bom estar na norma, isso daí. Porque tira uma discussão anterior, eu acho que a gente deu uma pincelada no nosso bate-papo, de que as casas de apostas teriam que pegar uma licença do Banco Central né, para poder atuarem como instituição de pagamento. E isso não funcionaria. Sim. O Banco Central não tem competência para dar licença para a casa de aposta e o Banco Central fiscaliza e regula a atividade financeira, atividade relacionada a pagamento. Se a gente pega a norma da instituição de pagamento, a Resolução 80, ela só permite o acúmulo de outras atividades relacionadas a pagamento. Sim. Né? Você, melhor do que ninguém, nos pode falar que o marketplace está num CNPJ e a operação de pagamento está em outro CNPJ. Então, não faz sentido o Banco Central ter que autorizar como instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, a casa de aposta, que são duas atividades totalmente distintas. Sim. Então, acho que tem um dispositivo no projeto de lei que traz esse ponto e fala, olha, isso aqui é uma conta transacional. Porém, num parágrafo desse mesmo artigo, tentou-se trazer o conceito de segregação patrimonial, né, lá do artigo 12 da 12865, e nessa transcrição constou conta de pagamento. Ah, entendi. E O aí conceito, aí fica Fica uma contradição ali no projeto de lei. Você acha que a ideia era justamente deixar claro que não era uma conta de pagamento, e sim uma conta transacional, né? Uma conta gráfica, mas constou errada essa menção. Foi um erro, né? Eu acredito que sim, Mari. Passou, eu acredito não... que sim. Tá? Eu acredito que não seja a intenção do legislador fazer com que a casa de aposta seja uma instituição de pagamento. Tá? Sim. Pelos motivos que eu acabei de colocar aqui, não faria sentido. Né? De qualquer maneira, seria adequado que o Congresso ajustasse essa redação para evitar qualquer tipo de dúvida. Sim. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto positivo que a gente tem ali no projeto, né? Falar que é uma conta gráfica e tal, mas esse ajuste é importante. Mas eles chegam a citar no texto Conta de pagamento. a conta de pagamento, mas vincula com a norma, não? Com a 12865, com a Resolução 80? Não, na verdade, eles pegaram Eles só colocam o conceito. basicamente o texto que você tem ali de segregação patrimonial e colocaram enxertaram ali no projeto de lei. Entendi. Mas não fizeram esse ajuste de mudar a nomenclatura de conta de pagamento para uma conta gráfica, né? Uma conta de registro somente. Eles quiseram proteger o usuário, falar, você não pode utilizar para outras o que é super legítimo, né, finalidades, até porque de fato não pode, né? Ela está ali só para aquilo, mas eles quiseram deixar talvez expresso, e aí no final ficou contraditório. O que eu acredito contraditório não, ficou uma palavra errada, talvez. Se a errada. palavra não tivesse lá como conta gráfica. Ajuste, então, que um precisa ali. Então, dicas aí, gente. A gente tem que mandar fazer esse link lá para eles poderem para escutar. emendas. A gente já conversou com algumas pessoas expondo esse nosso ponto de vista de que esse ajuste seria necessário, né? importante. Né? É óbvio que, mesmo passando dessa maneira, pelo contexto, você entende que a casa de aposta não é instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. Mas acaba gerando essa dúvida, né? Gera essa discussão. Mas aqui tem um ponto, desculpa, Luiz, mas acho que é importante que você traz, Mari. O conceito é legítimo. Sim. Né? De que para proteger o apostador, aquele recurso que está lá, você ter uma segregação, eu acho legítimo esse conceito. Eu não sou contra esse conceito. Tá? Você pode discutir se precisa ou se não precisa, né? Porque seria interessante ou não a casa de apostas usar, mas eu não acho ruim esse conceito e acho, de novo, repito, legítimo. Eu só
entendo que não é conta de pagamento. Não há uma Porque emissão não é uma de conta moeda transacional. eletrônica. Não há uma emissão de moeda eletrônica. Nesse ponto, eu acho que é bem legal ali no projeto. E a Carol também falou sobre isso, né? Sim. Na borda dela também a gente conversou e também o Banco Central tem esse entendimento também até agora de que eles não seriam, né, o órgão para regular a casa de aposta. E sim, quem está ali processando os pagamentos, né? Essa parte só de pagamento. Sim, sim. E eu acho que essa regra, se vier nesse tom, né, de esclarecer conta gráfica, etc., vai ser até benéfico para outros casos que as pessoas, né, que a indústria tenha dúvidas de conta gráfica, diferença entre conta de pagamento e conta gráfica, talvez seja uma referência boa normativa, né? Então, se esse texto for bem estruturado, né, com as nomenclaturas corretas, que conversam com as regras do Banco Central, que coincide com as mesmas nomenclaturas de lá, do projeto de lei, eu acho que vai ficar muito, muito interessante. Eu acho que para todo mundo vai ser bem benéfico. E esse mesmo. tema é um tema super importante, né, Luiz? Porque se a gente pega a própria redação que está na 12865, ela define conta de pagamento como conta gráfica detida em nome de usuário final para registrar transações de pagamento. Então, toda conta de pagamento, ela é uma conta gráfica. Sim. Né? A própria definição legal da 22865. Mas o inverso Mas não nem é toda conta gráfica é uma conta de pagamento. É uma conta de pagamento. Sim. O Banco Central até teria condições de dar uma interpretação, por conta do texto legal, mais ampla no conceito de conta de pagamento, mas não o faz. Tá. Né? Ele realmente entende que a conta de pagamento é uma conta transacional. Sim. Tá? Então, acho que essa interpretação está coerente, está correta, no meu ponto de vista, adotada pelo Banco Central, né? Especificamente pelo DEORF. E que a tecnicidade, né? A palavra correta ali nesse projeto de lei não é conta de pagamento, definitivamente. Tá. Conta gráfica, eu acho que funciona bem nesse conceito de que nem toda conta gráfica é uma conta de pagamento. Tá. E além desse ponto da conta, né, da menção que deveria ser alterado, tem mais algum outro ponto que você entenda que faça sentido a gente revisitar, etc., no texto do projeto de lei? No projeto de lei, acho que tem um outro ponto que o mercado debate muito. Tá. E ele não encara frontalmente. Tá. Né? Tá muito claro no texto da norma, na medida provisória também, de que o apostador tem que ter conta, a conta ali transacional do apostador, em uma instituição autorizada pelo Banco Central. Então, essa conta vai ser uma conta de depósito, ou vai ser uma conta de pagamento, em uma IF ou uma IP, autorizada pelo Banco Central, do lado do apostador. Importante por questão de compliance. Tá? Mas não está claro de que a conta da casa de aposta também tem que ser em uma instituição autorizada pelo Banco Central. A gente sabe pelos debates que se tem no mercado que essa é a intenção do Ministério da Fazenda e essa também parece ser a intenção do Banco Central. Aqui, a conta onde ela colocaria alocado esses recursos dos apostadores. Dos apostadores, os próprios recursos dela. Assim, né? Então, ela, casa de aposta, pela nova sistemática, ela vai ser uma empresa brasileira. Tá. Né? Com o CNPJ constituído aqui, a portaria traz isso. De A forma medida provisória traz isso, o projeto de lei traz isso, e agora a portaria traz isso também, pode até ser uma subsidiária, né, de uma empresa estrangeira, mas vai ter que estar constituída no Brasil, né, estabelecida aqui. Então, a gente vai deixar de ter operação cross-border e vai ser uma operação doméstica. Como qualquer empresa no Brasil, ela vai ter conta em algum lugar. Sim. Ou uma conta de pagamento, ou uma conta bancária, né, uma conta de depósito, mas vai ter conta em algum lugar. E ali, o entendimento desses órgãos parece ser de que essa conta tem que ser em uma instituição autorizada pelo Banco Central. Isso não está claro no projeto de lei. Tá. Então, se de fato esse for um entendimento, tem que mudar o projeto. Para deixar expresso. Para deixar expresso. Porque não faz sentido, né? Se ele está falando que o apostador, né, que é então o pagador, tem que sair de uma conta autorizada justamente para fins de compliance e tudo mais, né? Para você garantir ali que teve... O lastro, né? Que teve um Know Your Client em algum momento, né? Aquele cara começou ali numa instituição autorizada para receber o recurso também numa instituição
autorizada, que também vai ter o compliance do recebedor, no caso, e tudo mais. Eu, pessoalmente, Mari, nem vejo tão grave essa questão se a conta da casa de aposta não for numa instituição autorizada. Né? Terá que ser uma instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica. Se for sendo uma IP emissora de moeda eletrônica, ela está sujeita às regras da Resolução 80. Quando ela atingir a volumetria, ela já vai ter que pedir a sua licença para o Banco Central. Se ela já for aderente ao PIX e for dar o PIX como solução para a casa de aposta, que na prática elas precisam, essa IP, ainda que não autorizada pelo Banco Central, já passou por um processo de adesão ao PIX. Por ter passado por um processo de adesão ao PIX, ela já é obrigada a seguir a 3978 de compliance. Tá? E o Banco Central tem condições de fiscalizar, de supervisionar, de solicitar informações dessa empresa. Né? Se a gente pega o contexto atual, quem atende o mercado de aposta, em geral, são os FX, hoje. A maior parte dos FX não são IPs autorizadas. Né? Então, a hora que você vai na norma, e friso, não está, mas o entendimento dos órgãos é que deveria estar. Tá. Né? E exige que a casa de aposta tenha conta em uma instituição autorizada, você está criando uma dificuldade muito grande para esse FX. Que não é autorizado. Que não é autorizado continuar atendendo a casa de aposta. Está claro que ele não vai atender mais como FX. Tá. Né? Porque não vai ter mais operação cross-border. Ou não vai ter no volume que você tem de operação cross-border. Né? Mas você está impedindo esse FX atuar. Muitos desses FX são IPs emissoras de moeda eletrônica com atividade prévia a 1º de março de 21, ou seja, tem atividade legítima de emissão de moeda eletrônica, tá? Mas não atingiu a volumetria ou está num processo de autorização do Banco Central. E me parece legítimo que eles pudessem manter o cliente e continuar atendendo esse cliente com um nível de risco controlado pelo Banco Central, principalmente se ele for aderente ao PIX. Se a gente fizer aqui um paralelo, se a gente olhar a Resolução 277, em alguns dispositivos, né, de novo, a resolução que trata de câmbio, ele fala que pode ser praticada tal atividade por instituições autorizadas pelo Banco Central ou instituições aderentes ao PIX. Porque daí parte do princípio que ele passou por um crivo de alguma análise. Exatamente. E por norma do PIX, né, pela resolução 01, para efeitos de fiscalização, considera-se uma instituição integrante do SPB. Sim. E aí então, segue para regra de efeito de PLD, supervisão, segurança cibernética. Exatamente. O Banco Central tem condições tem jurisdição para a supervisão. Então, poderia-se pensar em algo semelhante aqui também. Eu não vejo isso tão grave. Autorizadas ou participantes do PIX. Autorizadas ou participantes porque aí você do PIX, viabiliza porque se você não atingir a volumetria, você não pode ir para o Banco Central. Exato. Então, ela teria esse impedimento. Agora, aderir ao PIX, todas podem, né? Desde que tenha atividade prévia a março de 21. Exato. Mas ela poderia ir para o PIX e aí, com isso, continuar oferecendo os serviços para o cliente dela agora no Brasil. Exato. Então, esse é mais um ponto, acho assim, relevante, que a gente ouve muito debate em cima dessa questão. Não está na norma, na medida provisória, não está no projeto, mas o entendimento do regulador, né, quando a gente ouve os debates, é de que vai precisar. Sim. Então, seria legal isso ficar claro também, porque quanto menos dúvidas você tiver numa regulação, mais seguro é para o mercado. Sim. Né? E as então, consequências, né, porque você fala dos FX que estão aí, já tem clientes consolidados, etc. O próprio cliente vai ter que migrar toda a operação para um terceiro, ou o FX vai ter que criar um novo CNPJ, fazer, sei lá, parcerias com um BAS, com alguma coisa assim, aí fica confuso mesmo. Às vezes fica oneroso, não vale a pena. E tempo, né? Porque esses processos demoram, né? Não é tão rápido. Aí você fica num risco jurídico por um tempo. E muitas vezes essas empresas já investiram pesado e já tem uma tecnologia muito específica para tratamento de pagamentos massivos, né? Para atender esse mercado, né? Porque é um mercado de pagamento massivo, muito volume em pouco período de tempo, né? Então, imagina durante um jogo importante, né? Os campeonatos que tem, a quantidade de gente que não está apostando ao mesmo tempo. Sim. Então, você precisa de tecnologia para conseguir ter esses pagamentos. Sim. Né?
E hoje é futebol, amanhã é vôlei, amanhã não sei o que lá. Qualquer atividade esportiva regulada, né? Que tem ali uma federação, uma confederação. Aí é óbvio que também não tem o certo ou errado, né, Luísa? Eu entendo quem diga, precisa estar em uma conta de pagamento, uma instituição autorizada, porque tem segregação patrimonial, a instituição autorizada já passou por um crivo do Banco Central mais forte, mais rígido do que uma mera adesão ao PIX. A fiscalização é mais efetiva, você tem todos os CADOCs que têm que ser remetidos, né? Você tem ali a supervisão do DESUC. Então, eu entendo quem tem esse posicionamento, né? Mas também entendo que eu acho que o volume financeiro assusta, né? Talvez o que ele quer evitar é o descontrole, talvez, seja isso. Ou alocação desse recurso, sei lá, em empresas que estão fora, estrangeiras, em outros que não têm a regionalidade, ou em própria, sei lá, cripto. Acho que fica claro no PL essa ideia de segregação patrimonial, e como eu disse, que eu vejo com bons olhos, né? Tá. Naturalmente, se você exige que esse dinheiro esteja alocado em uma instituição autorizada pelo Banco Central, o Banco Central tem mais visibilidade. Tá. Ou tem condições de ter mais visibilidade, né? Porque o Banco Central também não... O Fábio Lacerda, acho que foi o Fábio Lacerda que comentou isso com você, né? Que o Banco Central aperta o botãozinho e enxerga quanto você tem. Exatamente. Ele tem ali, as instituições reportam o CCS, reporta lá o CADOC 4111, da volumetria de moeda eletrônica custodiada com você, mas não tem uma quebra de sigilo bancária sua. Sim. Mas, de fato, se tiver uma instituição autorizada, na visão do regulador, você tem um controle maior sobre aquele dinheiro. A questão que eu coloco, e aqui, respeitando posicionamentos de um lado ou do outro, tá? Qual o tamanho desse risco em deixar que esse recurso, que essa conta, né, da casa de aposta esteja numa instituição não autorizada. Como acontece hoje, né? Como já está acontecendo. Como acontece hoje, né? Que são os efeitos não autorizados, então o dinheiro já passa por eles. Diante do efeito no mercado, se você colocar essa norma. Né? Então, aqui aquele binômio que o regulador sempre tem que lidar, segurança versus concorrência. Lembrando que o Banco Central, durante o processo de autorização, ele pode a qualquer tempo fazer perguntas, diligências na instituição que está no processo de autorização. Então, ele teria, na teoria, se ele tiver um desconforto, uma desconfiança, uma coisa assim, solicitar ali informações. E na medida que ele vê algo que é crítico, né, que pode ter uma quebra ali no sistema, ele toma medida cautelar para isso, né? Ainda que não esteja... Sim, está correto. E ainda que a IP não esteja em processo de autorização, se ela for aderente ao PIX, ele pode fazer isso. Né? A própria regra do PIX, como eu comentei há pouco, ele pode fazer isso. E imaginando um cenário que a gente não vê na prática, né? De que você teria ali uma conta numa IP que não é aderente do PIX, mesmo assim, sendo uma IP, se o Banco Central entender que ela traz risco para o mercado, ele pode ir lá e chamar. Exato, pois então, assim, o Banco Central teria esse controle. Mas, de novo, aí é uma questão de risco. Tá. Né? O que, nesse binômio segurança e mercado, segurança e concorrência, o que o legislador vai optar? Né? E aí eu costumo falar que o equilíbrio é o segredo das coisas. Sim, exato. Né? Talvez pensar em algo que não prejudique quem está em andamento, então dando um prazo. Tentar, testar também o movimento. Trazer esse que não está autorizado para a autorização, mas sem evitar que ele continue ofertando seus serviços. Fazer um regime de transição. Olha, você pode entrar, então, se só autorizado pode, você pode, então, entrar até tal data e pedir a sua autorização e continuar durante esse período prestando serviços. O Banco Central faz bastante isso, que ele fez agora também. A 293, então, adesão ao pode PIX, ser uma opção. Ele pode fazer... Isso é uma boa alternativa, né? A gente tem um monte de situação de regime de transição, né? Sim. A IP, emissão de moeda eletrônica, tem um regime de transição que hoje vai até 2029. Exato. Teve um período lá de ranking, né? De até 500 de volume, não sei o quê. Agora estamos em 300 milhões. Exato. Então, poderia ser um caminho também. Mas só lembrando, esse caminho não está no Banco Central agora, né? Ele está no Congresso. A lei vai dispor se precisa estar em uma instituição autorizada ou não. Né? E para o Banco Central poder intervir, falar alguma coisa, criar essa transição, teria que ter uma autorização legislativa. Né? Então, esse é acho que um outro ponto relevante ali do PL. Tá? Aí você citou de crédito.
Também, o PL ele menciona ali que você não pode ter oferta de crédito para o apostador. Tá? Menciona também que você não pode dar benefício econômico para o apostador começar a jogar com você. No final, aí você já também tirou e excluiu o SCD. Porque a SCD pode ter uma conta e aí se você não pode dar crédito, então a conta da SCD não entra nesse racional aí de conta de pagamento. Eu até entendo que poderia, mas você não poderia dar o crédito para ele jogar. Para esse fim. Né? Então, a SCD ela pode ser emissora de moeda eletrônica. Sim. Então, ela pode abrir a conta da casa de aposta, do meu ponto de vista, não ter impedimento nenhum, é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, independentemente dessa discussão, regulada ou não, toda a SCD é regulada. Então, você não vai ter essa discussão. Tá? O que ela não pode é dar crédito pro apostador. Para ele fazer ali. Acho que a SCD pode, inclusive, ter a conta do apostador também. Tá? Mas ela não pode chegar para o apostador e falar, joga lá, eu te empresto o dinheiro para você jogar. É isso que não vai poder. Aqui, sem prejuízo também de entendimentos diversos no mercado, eu acho que é muito coerente com o que a gente já vê historicamente, desde a época dos bingos. Né? De que, de fato, o jogo consciente, existe uma patologia, a gente não pode negar isso. Algumas pessoas têm uma patologia ali pelo o vício, né? Pelo jogo, e de alguma forma você precisa tratar isso. Sim. Né? E não é de hoje, não é uma inovação você pensar que você não pode dar crédito, você não vai fazer com que essa pessoa se endivide para jogar. Tá? Sim. Então, tem acho que um ponto positivo que vem que o PL traz isso expressamente. Mas esse crédito é o empréstimo propriamente dito. O uso do cartão de crédito. Isso, o cartão de crédito. Uma conta pós-paga. Vamos lá, ponto super importante. Eu já, lendo o PL, eu já tinha entendimento, quando ele falava que não podia dar crédito, que não podia ser usado o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito é um tipo de crédito. Sim. Tá? Essa questão agora fica muito mais clara que não pode na portaria. Porque a portaria traz expressamente essa disposição de que não pode ser usado um instrumento de conta pós-paga na aposta esportiva. Então, é para não incentivar o vício, então, né? A ideia de você não ficar utilizando ali sem parar. Uma maneira, não 100%, mas paliativa, de resolver o problema da patologia do jogo. Né? Então, eu já tinha leitura só pelo PL, se passar da maneira que está, que não ia poder, pelo fato de estar lá que você não pode ter concessão de crédito, usar um cartão de crédito. Agora, com a portaria, não tem nem o que discutir, porque ele fala exatamente uma conta pós-paga. Então, ali, assim, acho que agora não tem nem discussão com o que veio na portaria. Tá? Então, poxa, não vai dar nem para usar as milhas. Aí, ó, programa de milhagens. Tentem fazer com Pix aí, que Pix valha também. Eu já estimulando aqui, né? A gente falando de conscientização. Mas é um ponto. Acho que você tem uma questão interessante aqui, Luiz. Né? Acho que o jogo no Brasil ele tem toda uma questão histórica cultural, que a gente poderia trazer, de que é algo ruim, de que é algo, complicado e tal. Eu, pessoalmente, tenho uma visão diferente. Sim. Né? Eu acho que é um mercado que existe em vários países no mundo, que emprega muita gente, que pode trazer uma receita importante, se insere num contexto de entretenimento. Tá? Então, acho que tem muitos pontos positivos. Sim. É óbvio que também tem um ponto negativo. Ponto educativo que precisa ter em qualquer negócio. Qualquer atividade. Né? O que nós temos que fazer é tratar o ponto negativo. Sim. E isso me parece que está direcionado né? no projeto de lei, está direcionado agora na portaria, de como tratar o negativo. Então, é óbvio que é uma atividade limitada para quem é maior, para quem tem mais de 18 anos de idade. Não. É óbvio que você tem que ter uma advertência dos riscos que existem naquela atividade. É óbvio que você não deve ter uma propaganda que incentive o jogo como algo a criar o vício. Então, você pega na portaria, né? Então, saindo já um pouquinho aqui do PL e vindo para a portaria, que é mais recente agora, do final de outubro, né? Ela traz muito isso. A propaganda não pode criar a sensação de que a pessoa que joga é um vitorioso. De que a pessoa ficou rica, teve sucesso na vida só jogando, de quem não joga é covarde, se amedronta. Né? Isso são critérios que a portaria traz, né? Que, a grosso modo ali o regulador, no caso do Ministério da Fazenda, traz, para você ter o uso consciente daquela atividade. Né? Então, isso eu sou a favor. Isso eu acho legítimo. Né? De você ter advertências
específicas ao problema que se tem da patologia, né? De você ter regras, normas claras de como tem que ser apresentado isso para o jogador, né? Tá. Não quero fazer aqui nenhuma associação, porque daí eu acho que não dá para fazer essa associação. O uso do cigarro, por exemplo, né? O cigarro faz mal. Sim. Mas eu fumo só um pouquinho, não importa, faz mal. Sim. Na minha concepção. Tá? Cada um escolhe se quer fazer o mal para si ou não. Aí é uma liberdade de cada um. Mas o que eu quero só fazer o exemplo aqui? Quando você tem lá um maço de cigarro, você tem ali a advertência de que causa doença, tem ali a fotinho, né, de pessoas doentes, da consequência daquilo. Né? Com todas essas devidas proporções, eu não estou equiparando o jogo ao vício do cigarro, mas essas advertências também têm que ser feitas quando você vai jogar. Como qualquer patologia, etc. Até questões de filme, essas coisas, tem as classificações, que precisa ter regra, etc. Maiores de 18 anos, ok? É mais uma que a gente vai precisar também ter esse controle. Mas aí fazendo o vínculo até com questões de compliance e esses cuidados. Então, a gente está dividindo aqui os cuidados que as empresas de apostas têm que ter com relação a essas informações, conscientização, essas coisas. E aí tem a parte do compliance da IP para esses controles. É maior de 18 anos, para abrir a conta, né, para ter recurso a partir da aposta. Como que você enxerga essa parte, né? Esse passo, assim? Eu acho que são duas questões distintas e que se conversam. Tá. Né? A instituição de pagamento tem todas as suas regras para abertura de conta de pagamento, regras de KYC, no qual ela vai detectar ali o perfil do seu cliente, como que ele está usando os recursos da sua conta, e se faz sentido ou não faz sentido aquele uso, de acordo com as regras trazidas pelo Banco Central. Estou falando aqui IP, mas também se aplica para a IF. Tá? A casa de aposta também tem que ter isso. Tá. Né? Então, a casa de aposta, quando tiver ali um cadastro de um apostador, a portaria traz agora informações mínimas que você tem que ter desse apostador. Então ele traz um processo de onboarding, que é o IC. Traz um mínimo ali de onboarding que você tem que ter desse apostador. Tá. Então, a casa de aposta vai ter que fazer esse KYC também, vai ter que fazer essa verificação. E fala, olha, você não se enquadra nos critérios para poder apostar aqui. Por exemplo, você não tem 18 anos de idade. Tipo, um CNPJ, ele não passaria ali para fazer. Não vai passar para jogar. Tá? Então, a casa de aposta também vai ter esse critério. Então, são duas coisas distintas. A finalidade é a mesma de conhecer o cliente, mas cada um na sua alçada. Né? A casa de aposta pensando que aquela pessoa vai ser um apostador. Boas práticas ali. A boa prática, a questão da transparência da informação que vai ter que dar. E a instituição de pagamento no uso da conta. Né? Para que aquela conta é usada e se está sendo usada de acordo ou não com o perfil daquele portador da conta, né? daquele usuário. E essas novidades, então, essa última parte você comentou que foi na portaria agora, né? Nessa portaria mais recente. E teve mais coisa além dessa... Teve mais detalhes que ela trouxe, né? Porque imagino que a portaria, então, deve ter trazido aí um detalhamento maior do que se espera, né? Para as casas de aposta nesse processo que elas vão ter que ter para serem aprovadas. Ela traz um detalhamento maior, Mari, né? Mas ela não se aprofunda tanto quanto se imagina que nós precisaremos no futuro. Tá? Então, realmente, ela já dá um passo a mais. Por exemplo, ela já traz ali, a grosso modo, quais vão ser os critérios, os requisitos para a casa de aposta ser aprovada. Né? Então, você vai ter que demonstrar a origem lícita dos recursos, né? Você vai ter que demonstrar quem são os diretores daquela instituição. Tá. Então, você já tem ali um pouco mais de aprofundamento Ele coloca limite de números de diretores, não? Não traz. Tá. Então, ela não chega nesse ponto. Um ponto que todo mundo estava preocupado. Quanto vai custar a licença? Então, o mercado fala, 30 milhões para 5 anos, 6 milhões para 1 ano. Isso não está na portaria. Tipo, limite de PL, essas coisas não tem. Isso não está na portaria. Isso não está na portaria. Então, isso deve vir uma nova norma que vai aprofundar isso. Tá. O próprio processo de autorização ele não está descrito na portaria. Tipo, que tipo de documento que você precisa preparar? Ele traz alguns. Então, assim, tem que ser uma empresa estabelecida no Brasil. Então, a portaria reitera e detalha mais esse ponto que já está na medida provisória, que está no PL. Então, a portaria detalha mais. Né? Então, tem que estar estabelecido aqui, tem que ter CNPJ aqui. Né? Então, ela já aprofunda um pouco mais esse ponto, mas não entra nesse nível de granularidade
Qual que é o PL que você vai ter que ter, quanto você vai pagar por isso, que tipo de informação mensal você vai me dar, como que você vai me dar essa informação da segregação patrimonial, Tá. de quantas pessoas estão apostando, ela não entra nesse ponto. Certificação, essas coisas também. Ela não fala, ela fala? menciona a necessidade de certificação, Tá. mas também não detalha. Ah, Ela fala que entendi. vai precisar. Ela Que menciona tipo? que vai ter Tá. que ser apresentada a certificação e tal. E prazo traz alguma questão de prazo? O que a portaria traz interessante, ela coloca 30 dias para aquelas casas de aposta que tiverem interesse de operar, que se apresentem. Tá? Então, até o Um final de novembro. declaratório também. Agora, até dia 26 de novembro. Isso não quer Tem que ir dizer... pro ar longo aqui pra já. Isso não aproveitar. quer dizer, de modo nenhum, que quem não fizer essa declaração não vai poder atuar. Então, Tá. não é uma janela que se fecha... A partir dali a já, partir já de era, 26 de perdeu. novembro não pode mais atuar. Não, É um lugar na definitivamente fila. não é isso. O que a norma traz é que você terá prioridade. Tá. Então, a norma Tá. diz, olha, quem se apresentar aqui nesses 30 dias, ela traz inclusive um modelo desse formulário de apresentação no anexo. Quem se apresentar vai ter prioridade na análise do seu pedido. Tá? Talvez para eles sentirem a quantidade, Acho né? que sim, para entender quem são essas empresas, terem uma ideia de volumetria. A norma é nova. Né? Nós estamos falando aí de 26 de outubro, mas também o prazo é curto, se a gente for pensar. Muito. Eu- E ainda tem um feriado no meio. Eu não conheço nenhuma que se apresentou ainda. Tá. Não posso afirmar aqui que nenhuma tenha apresentado. A gente não consegue consultar também. A gente não tem essa informação. O formulário é para o e-mail do Ministério da Fazenda. Exatamente. Então, tem lá o e-mail que você vai mandar, tem um modelinho tem do uma- formulário na norma. e você Podia vai estar apresentar. divulgado, né, no É site. simples. Então é São simples. essas. Tá. Super simples, Luísa. Super simples. Tá. Então, óbvio Sem que custo. a gente, sem custo nenhum. Óbvio que a gente já sabe de empresas que estão pensando nisso. Mas tem Né? receio, né, da hora ali de apresentar. Estão aguardando, né? Tá. Acho que a questão não é o receio. Vamos ver quem vai primeiro. Mas vamos ver como vai caminhar. Tá, Né? Assim, entendi. tem prazo? Por que, que eu vou fazer foi, agora? Se não tem muita gente que foi também, não muda muito ter a prioridade. Tá. Né? Como você não tem esse detalhamento de valor que vai precisar, tem muita gente que fala, não, deixa eu esperar entender um pouco melhor. Tá. Tá? Eu imagino que até nesses 30 dias, né, até 26 de novembro, a gente vai ter alguns grandes que não vão ter dúvida e que vão se apresentar. Mas a consequência de não apresentar também é ruim, né? Tem que... Qual seria... A norma diz que quem se apresenta tem prioridade. Então. Agora, Você também tem um assim, processo mais célere de aprovação. você vai ter prioridade na aprovação. Né? Mas você já precisa estar no Brasil, já precisa ter um CNPJ, já precisa ter tudo ou não? Porque às vezes pode ser isso um problema de quem não se... Às vezes no formulário você precisa preencher um lá o CNPJ e ainda não Em tese, regularizou. como é uma mera informação para o Banco Central, você poderia até... Para o Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda, desculpa, você poderia até se apresentar e falar, ó, estou no em fase de processo. constituição. É. Uma mera informação para o E a gente Ministério sabe da como Fazenda. é complexo o operacional disso, né? Eu acho que algumas vão se apresentar, tá? Para Tá. ter essa prioridade, pelo menos eu acredito. Só não conheço nenhuma que tenha feito isso até agora. Tá. Né? Mas acho que as principais, já né, as discutiu, maiores, que os não maiores tem devem se apresentar. Né? Mas assim, então acho que a portaria ela não vai muito profundo, mas ela já traz uma ideia melhor do que vai precisar. Então, trazer esses conceitos que a gente já conhece bem por conta dos processos de autorização do Banco Central. Né? Sim. Aqui, deixando claro, vai ser um processo de autorização no Ministério da Fazenda. Que é Não vai outro, para o Banco Central. outro. Mas com ideias semelhantes. Eu ia perguntar isso. Você acha que o Ministério da Fazenda pegou muitos conceitos e ideias de autorizações que o Banco Central... Eu acho que essa troca de figurinha sempre existe, mas também não é um privilégio só do Banco Central. Se você vai pegar uma autorização para ser uma seguradora, você também vai ter que demonstrar origem do recurso, capacidade econômica, conduta ilibada. Então, você também tem esse conceito em qualquer tipo de autorização que você vai ter de um órgão governamental. Né? Então, a portaria já traz isso, o que também não é surpresa para ninguém que vai trazer, mas é legal ela já pautar isso. Sim. Porque já coloca para o mercado, olha, você tem que ter essa preocupação. A gente vê isso no dia a dia. A Carol do The Office deixou isso claro, eu quero entender de onde vem o dinheiro. Sim. Né? Então, a origem lista desses recursos é uma preocupação e está claro na portaria que também é uma preocupação. Não pode ser de pro- aposta de cavalo lá. de aposta de cavalo, ticket da aposta de cavalo, né? Então, tem esse contexto. É legal colocar isso. É legal colocar que ela vai olhar a conduta ilibada. Sim. Né? Então, já traz esse ponto de atenção para essas empresas. Porque, de fato, por mais que eu entenda que é legítimo o jogo, e eu sou um defensor ali da
própria liberdade econômica, acho que regulado Sim. traz um monte de benefícios tributários, de emprego, como a gente comentou aqui, mas não dá para negar que tem gente que usa algo lícito para coisas ilícitas. Sim, exato. Então, não dá para negar que você pode ter uma casa de aposta sendo utilizada para lavagem de dinheiro. Sim. Né? Para o cometimento de fraudes. Então, você tem que ter mesmo uma fiscalização em cima dessas atividades. Sim. Né? Faz sentido e se o Ministério da Fazenda usar um grau de fiscalização semelhante ao que o Banco Central usa na aprovação das IPs para aprovar as casas de aposta, então, querer entender da casa de aposta da mesma maneira que o Banco Central quer entender das IPs. Esses pontos relacionados à origem de dinheiro, conduta ilibada, capacidade econômica, capacidade técnica para gerir aquela atividade, segurança cibernética, respeito a normas básicas do apostador, a gente vai estar num bom caminho. Sim. Porque eu acho que o Banco Central faz um bom papel nessas análises. Então, não, a mas gente vai tem que estar ser num bom essa caminho. construção mesmo, né? E se a gente for ver, ó, a gente está falando aqui de apostas esportivas, mas tem Las Vegas, gente. Assim, sabe? Um negócio meio... Vamos pensar, nada acontece lá de muito ruim. É muito divertido, inclusive, bonito. Ao contrário, É né? o contrário. Todo mundo quer ir, é o sonho e tal. Então, acho que até por uma questão, né, de... Calma, vamos tentar acompanhar, ver. Eu acho que tem que ter o monitoramento, tem que ter o acompanhamento, com certeza. Exato. Mas não... Eu ia até perguntar, Jean, nisso, nessa parte... Você acha que para as IPs que vão prestar serviços para as casas de aposta, né? Supondo que é uma IP aqui, né? Não estou falando de FX. Qual seria a dica que você teria para essas IPs? Se elas estiverem, por exemplo, em processo de autorização no Banco Central, ou já forem autorizadas, elas têm que comunicar, ou deveriam comunicar ao supervisor, ou ali o DEORF, sobre a sua atuação com casos de aposta? Já existe uma previsão, ou alguém já falando sobre isso? Você que vive em Brasília, conta pra gente. A gente tentou aqui pegar os bastidores. Hoje não mais, né, Luiz? Hoje é tudo via Teams, né? Com o Banco Central, a gente não precisa ficar indo para Brasília toda hora. É verdade. Né? Resolveu a vida aí. Online, a gente vive em comunicação. Em Brasília online. As companhias aéreas ficaram tristes. Minha família agradeceu. Exato. Vou te responder, Mário, só vou pedir uma licença para fazer um comentário em cima da colocação da Luiz, né, quando você citou Vegas. Tem sido recorrente as perguntas de que, com isso agora eu vou poder ter cassino no Brasil? É bem diferente, né? Não pode. Você tem um outro projeto de lei que está caminhando numa celeridade totalmente diferente, com resistências totalmente diferentes, que é a liberdade de jogos em geral no Brasil. Tá? Como eu já coloquei aqui, eu sou a favor, desde que com regras. Né? Então, não. Tanto a lei que nós temos de 2018, medida provisória, o PL agora que está caminhando, é o 3626, a portaria trata de apostas esportivas em cota fixa. Então, é esse tema. A gente não está falando aqui de cassino, a gente não está falando aqui de Vegas. Aí, então, a gente tem que viajar para Vegas, não tem opção. Vamos continuar indo para Vegas. Pode ir para Punta del Este também, você pode ir para Mônaco. Exatamente, para o Uruguai, ali na Punta del Este. Mas tem algum lugar que a gente consegue consultar esse ranking, né, essa classificação de esportes e tal? Está na própria regra. Está na própria regra. Então, a própria lei de 2018 traz isso, o PL traz isso. O que se pode são... não tem exemplos, mas ele traz a regra. São apostas, são por cota fixa, em modalidades esportivas, fiscalizadas de alguma maneira, ou associadas a uma federação, a uma confederação. Então, a gente não pode criar aqui vamos fazer uma aposta no jogo do meu filho na quadra do prédio. Aí não dá para você fazer aposta. Seria objeto de fraude. Exatamente. A torta e a direita. Eu aposto. Aposto que meu filho vai ganhar, ganhei 10 milhões por conta disso. Ia ficar muito estranho. Então, todo esse debate de bet é sobre esse contexto. Não é o contexto de cassino. Essa é uma outra discussão muito mais delicada no âmbito do Congresso, que não está agora inserida nesse contexto que nós estamos falando aqui. Então, acho que foi legal a oportunidade aqui que você abriu de a gente esclarecer esse ponto. Porque gera confusão, né? E que deveria ser um ponto de compliance também na hora ali das empresas das IPs analisarem se de fato está vindo nessa origem ou não. Exatamente. E aí,
naturalmente o Ministério da Fazenda, se alguém bater lá na porta falando, me dá uma licença para ter cassino, não. Você vai bater uma licença para ser uma empresa para exercer atividade de apostas esportivas em cota fixa. Então, acho que é um ponto importante. Analisando aqui agora, um pouco, refletindo sobre a sua pergunta, tá, Mari? Eu sempre sou a favor da total transparência com o regulador. Tá? A empresa tem que ter, ainda que no processo de autorização ela não precise apresentar para o Banco Central o seu BP, mas ela tem que ter um BP, ela tem que ter ali compreendido e transparente para o regulador quais são as suas atividades, qual é o seu nicho, qual é o seu mercado. Tá? Então, se uma empresa quer atuar no segmento de casas de aposta, uma IP quer abrir conta de pagamento para casas de aposta e vai ter um produto específico para isso, desenvolvido tecnologia ali de pagamento massivo e tal, tem que conversar isso com o regulador. Não há impedimento nenhum. E aí tem que atualizar o business plan, Sim, até etc. pela volumetria, né? Você traz o volume vai mudar. Você pega um cliente desse, traz para dentro da sua carteira, os volumes são tão grandes, isso vai dar impacto em um monte de coisa na IP. Vai gerar um alerta ali. Tecnológica, em termos de estrutura de pessoal, então, em termos de capital prévia. prudencial. Tá. Né? Em termos de capital prudencial. Então, você tem que conversar com o regulador. Né? E a gente já teve algumas situações, mas se eu falar isso para o regulador, ele vai me ver de uma maneira estranha? Não, pelo contrário, ele vai ver que você é transparente. Né? Não tem ilegalidade nenhuma você ser um prestador de serviço de FX e fazer pagamento de aposta esportiva. Sim. Como eu disse, a 277 deixou isso claro, tem código específico lá. Então, você já pode fazer isso hoje, muitas já fazem. Passando ali esse contexto e tendo ali a casa de aposta aprovada no Brasil, de acordo com as regras que o Ministério da Fazenda já editou e vai complementar, não tem problema nenhum você abrir a conta de pagamento para essa casa de aposta, e aí vai ter a discussão se vai precisar ser autorizado ou não, e ser ali a instituição de pagamento, a instituição financeira custodiante dos recursos da casa de aposta. Problema zero. Então, assim, não tem o que temer. Mas se eu falar isso, ele vai me olhar com outros olhos. Não. Já vai ter que olhar de qualquer forma, gente. Naturalmente, você já precisa fazer, quando você exerce uma atividade, regulada, não é só casa né? de aposta, Exato. em que existe um risco maior de lavagem de dinheiro, existe um risco maior de fraude, é exigido de você um controle maior no onboarding. É exigido de você um QIC mais apurado. Na hora que você levar para o Banco Central, olha, eu vou atuar nesse segmento, legal. Você tem um onboarding adequado para isso, você vai ter um QIC adequado para isso. Sim, está aqui, estou te demonstrando. Não vejo problema nenhum. Vejo problema em você ter uma preocupação de omitir do regulador o que você faz. Sim. Tá? Aí eu vejo problema. Essa falta de transparência, ela é muito ruim. Sim. Aí, assim, eu bato muito nessa tecla e não acho tem legal que ter medo, aqui né? um bate-papo como o nosso aqui no nosso podcast, divulgar isso. Sim. O Banco Central não está lá para te atrapalhar a vida. Ele está lá como regulador para ditar as normas e como você tem que ter uma atividade sadia. Sim. Hoje, o Banco Central, muito diferente até do que era no passado, ele, claro que tem a natureza ali de sancionador, faz parte do regulador, mas ele é um órgão aberto, ele conversa com os players de mercado, entende essa atividade. Nós já temos algumas instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, focadas em pagamentos voltado para o mercado de apostas, que fazem serviços de FX nesse segmento, que prestam serviços para FX, que atuam nesse segmento, e isso não é impeditivo nenhum. Tá? Então, eu acho que não tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação de você estar adequado, de você ter um QIC adequado, de você ter um processo de onboard adequado, de você ter critérios adequados para apuração de suspeita de lavagem de dinheiro. Essa tem que ser a sua preocupação, no meu ponto de vista. E o regulador vai se sentir muito contente dessa comunicação. E seguro dessa conversa. Sim. Porque a hora que você vai lá e se apresenta, é porque você está seguro do que você está fazendo está correto. Exato. Se você não se apresenta, aí ele vai ficar na dúvida. Será que ele está fazendo direito? Foi um pouco, a Carolina também falou bastante sobre isso, né? Sobre essa questão da transparência, e sempre se colocou aberta, né? Que o Banco Central se coloca de um órgão aberto para essas conversas e,
enfim, acho que foi bem É, nessa gente, linha vamos mesmo. lá, 10 anos já, né? Todo mundo já tem que estar maduro, já tem que estar seguro ali na hora de conversar com o regulador. Não é um bicho de 7 Não. cabeças. Ele vem aqui toda hora aqui no SOS, então... Vem aqui, ó. aqui, tá? Fala com a gente, fala com simpáticos, todo mundo. São gente boa, né? São gente boa, gente como a gente, É. né? Tem lá, corre junto. Faz crochê. Faz crochê. Gosta das questões de Só não mistura. toma tanto chá igual o Jean. Muito E nem bom. fandangos murchos. E nem... Nem come tanto fandangos. Né? E nem vai fazer test drive todo final de semana. Não faz também. É. Não come tomate. Come tomate todo dia. Cada Muito louco bom. com a sua loucura. Né? Exatamente. Muito bom, Gia. Tem algum outro ponto que você acha que vale a pena, que a gente não conversou sobre essas... Eu acho que para fechamento, Mari, acho que é legal trazer esse contexto, né? Uhum. O tema está andando, não está Sim. parado, né? Um outro ponto, no meu entender, ainda precisam ser ajustados. Isso, pensando aqui no projeto de lei, seria bom que fosse ajustado. Né? O quanto Traz antes, até menos para dúvida. dar... Traria menos dúvidas. Sim. Então, acho que esses pontos que nós falamos aqui seria positivo se eles fossem ajustados antes da edição da lei. Tá. Né? Agora, já no projeto, para evitar interpretação divergente. Sim. Tá? Acho que no que tange ao Ministério da Fazenda, ele já deu ali o pontapé inicial, né? Já que a gente está falando de aposta esportiva, já deu ali o pontapé inicial de como vai ser esse processo, o que vai exigir desse processo, e veio de maneira coerente. Tá. Veio de uma maneira positiva. Tá? Mas nós teremos outras regras que vão detalhar mais esse processo. Mas eu acho que começou bem. Sim. Esse é o lado positivo. Acho que ela traz todos esses textos e a portaria traz um princípio muito importante ali, que é o da liberdade. Sim. Né? O da liberdade econômica. Essa atividade vai ser exercida dentro de um ambiente competitivo. Então, você não vai ter uma limitação, eu só vou ter X casas de aposta. Não. Todo mundo que passar por esse processo, preencher os seus requisitos, vai ter essa autorização. Então, isso traz concorrência no mercado. Então, acho que é legal você já ter também isso colocado, não só no âmbito legislativo, mas pelo próprio regulador ali, que de fato vai fazer esse controle. Em tese, ele nem poderia fazer de modo diferente, né, pelo texto legal, mas é legal já ter essa visão também, é positivo, já está expresso isso na portaria, de um ambiente de concorrência, né, um ambiente de competitividade. Ótimo. Então, acho que a gente está no bom caminho. Tá. Em breve, a gente deve ter esse aprofundamento pelo Ministério da A nossa parte Fazenda. 3. A gente deve ter esse PL sendo apreciado pelo Senado. Na parte 3 a gente mistura com reforma tributária, porque provavelmente ele está acelerando também por causa disso. Deve ter alguma... Quase não tem ponto delicado para a gente falar, né? Você quase não está passando aí nesse contexto das VASP, né? Não, de cripto, de um monte de Eu acho que o ano que câmbio, vem de um vai ser- monte de coisa. Vai Ter muita coisa nova para conversar. Não, a gente nem falou de LGPD, não vamos entrar não vamos nem entrar. Nem está nesse contexto, mas sim as casas de apostas vão Tem ter que que seguir olhar. regras de LGPD. Principalmente porque fala de pessoa privacidade. física, né? Exato, né? O alvo a preocupação ali da LGPD com a pessoa natural. 2024 será Promete. um ano muito interessante. Como declarar seu imposto de renda se você aposta? Nossa, isso aí, ó. Eu não quero nem... Não, vamos parar, então. Não vou nem começar. Eu não aposto, mas eu vou começar, porque eu achei tão interessante aqui. Eu não sei como declarar isso, porque eu nunca ganhei na Mega Sena. Exatamente. Mas alguém já ganhou e já teve que declarar, É verdade, né? Então você né? tem ali já Olha lá. o modo correto para declarar. Já tenho, como só você copia ganhou. e cola. Só exato. aprender. Né? Como eu também não Eu ganhei aposto, só nunca ganhei na nada. raspadinha. Sabe aquelas raspadinhas? Será que existe ainda? Aquelas... Nossa. Aí, gente. Eu não sei se existe, mas eu Declarando- conheço e já fiz raspadinha também. Declarando a Rifa, idade. né? Rifa. Mas agora eu vou procurar, gente. Vou ver, eu acho muito legal. É uma alternativa, né, para as pessoas também, acho interessante de diversificar, sair um pouco da rotina. Entretenimento, né? Entretenimento questão com é essa. educação, obviamente, né, com atenção. Tem que ser visto como entretenimento. Sim, Acho que essa é a questão. Muito bom. bom. É isso, Jean. Você quer algo esquisito pra gente terminar o dia de hoje? A gente pode O que também- tem de esquisito algo na... diferente, vamos ver.
Publicável, né? Não é? A gente comentou, poxa, mas só vem aqui pessoas muito que não bebem, não vão pra festas, só são esportistas. Só os corredores. Só corredores, etc. Realmente... Como diz um amigo meu, cara chato, né? Não bebe, não fuma. Você é feliz? Não gosta tanto de sair. Entendeu? Principal diversão é o esporte ali, o ambiente familiar. E cara chato esse, né? No próximo, na terceira que a gente vai falar sobre reforma tributária. Mentira, a gente não vai falar. A gente faz o bate-bola. E aí a gente até fica, ó, bate-bola, esportes nossa, negócio esportivo, apostas esportivas, né? Legal, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de atualização do tema, né? Um tema dinâmico. Sim. É sempre um prazer falar com vocês duas e, novamente, parabenizá-las pelo brilhante trabalho. Boa. Obrigada, Jean. Né, já tem alguns podcasts já no ar, né? Quando a gente gravou o primeiro não tinha ainda. Sim. Vendo ali o efeito, todos eles, eu assisti todos. O nosso telespectador número 1. Entrevistas sensacionais, divertidas, descomplicadas, Sim. trazendo conteúdo de uma maneira alegre, de uma maneira simples. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Ano que vem tem o episódio, né? A temporada 2. O Jean provavelmente vai passar por aqui, com certeza. Com certeza. Ainda mais agora, né? Com esse monte de regras aí e outros assuntos também do Banco Central, que a gente aqui nem falou de outras coisas, né, gente? Porque saiu um monte de norma aí nos últimos tempos. É melhor não, né, Jean? Senão a gente vai ficar aqui até, 2 horas da manhã. Eu quero estar no episódio número 100. Isso aí, Jean. Tá bom. Eu quero estar no episódio 100. Combinado. Já tá gravado, então a gente não pode, ó. Tem 2 gravações já de promessas. Exato. Uma é sua. Uma é minha. Que ainda não foi pro ar. Eu vou esperar o momento certo. Então tem ela. 3, ó. Tem a do Lacerda, que é daqui 10 anos. O marco das cripto, que a gente, né, que vai começar esse ano. A gente vai daqui 10 anos. Aqui, a gente pode marcar, então, o marco das bets também, para daqui... Mentira. Daqui a pouco é marco de tudo. A gente já ganhou aí pelo menos 50 anos de episódios. Bom, o Banco Central não vai parar, né? A gente já sabe que pelo Banco Central realmente não para. Nós vamos nos aposentar. Pelo menos eu, que sou um pouquinho mais velho do que vocês, vou me aposentar e nós vamos ter inovação do Banco Central. Você não vai se aposentar, não existe essa opção, a gente já falou. A gente vai montar um quiosque lá no Banco Central, ano que vem. A gente vai fazer diretamente. A gente podia fazer nos corredores, né? Nos corredores, tipo SOS CQC, assim. Muito bom. Obrigada, Jean.